Shalom, seja mais bem... Ó. Shalom, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Instituto Davá. Olha, talvez você tenha orado, talvez você tenha clamado a Deus, mas depois do seu momento de oração, você continua sobrecarregado, continua aflito, continua preocupado. Talvez o problema não seja a oração, mas como você tem orado. Hoje nós vamos falar de um tema que vai mudar não só a sua forma de orar, mas vai mudar também a sua forma de vida. No vídeo de hoje nós vamos trabalhar como orar a palavra de Deus. Quando oramos a palavra de Deus, nós já começamos com a resposta. Então fica até o final, porque a palavra de hoje pode transformar a sua vida com Deus. E não esquece, hein? Já se inscreva no canal se você ainda não está inscrito. Curta esse vídeo, comenta, compartilha com aquela pessoa que veio ao seu coração aí agora, porque certamente Deus vai falar com esta pessoa e você vai contribuir para que o reino de Deus cresça e a mensagem alcance a mais pessoas. Bom, muita gente ora somente e fala com Deus somente sobre aquilo que está sentindo. Uma oração baseada na dor, baseada em emoções, baseado na falta, baseado no problema. E essa oração, quando a pessoa sai desse momento de oração, ela sai mais pesada do que quando entrou. Mas quando nós entendemos o poder de orar a palavra de Deus, nós não só mudamos a nossa forma de orar, mas também já começamos com a resposta. É orar de forma alinhada com o que Deus diz. Orar a palavra é uma virada de chave na vida espiritual de todo cristão. Quando você ora a palavra, você entra num princípio poderoso. Você está orando não para convencer a Deus ou para forçá-lo a fazer algo, mas você já está orando alinhado à vontade de Deus. Você traz a vontade de Deus para a sua realidade. Você já ora sabendo qual é a intenção do coração de Deus. Você ora concordando com Deus. E apesar da situação estar desalinhada na sua oração, quando você ora a palavra de Deus, você já entra alinhando a sua mente, as suas emoções ao que Deus diz e ao que Deus tem para nós. Então, eu quero ler com você o texto que está em João 15:7. Olha que poderoso isso que Jesus nos ensina. Se vocês estiverem em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Olha como é poderoso. Você percebe isso? Que qualquer coisa que você pedir, alinhado à palavra de Deus, vai ser feito? Quem é a palavra de Deus? Jesus é a palavra. E quando Jesus fala assim, se vocês estiverdes em mim e as minhas palavras estiverdes em vós, olha só, quando nós oramos a palavra de Deus, nós estamos em Jesus. E as palavras dele estão em nós. Quando nós trazemos e resgatamos a palavra de Deus e trazemos para a nossa mente, trazemos para a nossa oração o conhecimento da palavra de Deus e balizamos a nossa oração nesse fundamento, tudo que nós pedirmos será feito. Então, não é pedir de qualquer jeito, não é pedir baseado nas suas emoções, na sua necessidade ou nos seus problemas. Você deve pedir alinhado à palavra de Deus. Então, esse é um fundamento muito profundo. Eu quero ler com você outro texto que está em Isaías 55:11. Esse texto também é maravilhoso. Assim será a palavra que sair da minha boca, ela não voltará vazia. Quem está dizendo isso é o próprio Deus. Toda palavra que saiu da boca de Deus, ela cumpre um propósito e ela não pode voltar para Deus antes de ter cumprido esse propósito. Então percebe que quando você pega a palavra do próprio Deus
e usa como fundamento da sua oração, você tem a garantia de que essa palavra não voltará vazia. Você está alinhando a sua necessidade, a sua demanda à palavra de Deus. E para terminar, outro texto que eu quero ler aqui, olha o que está escrito em Hebreus 4:12. Vou ler na minha Bíblia aqui. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante que qualquer espada de 2 gumes, capaz de penetrar até o ponto de dividir a alma e espírito, juntas e medulas, e é sensível para perceber os pensamentos e intenções do coração. Vamos focar na primeira parte. A palavra de Deus é viva e eficaz. É viva e eficaz. Então a palavra de Deus não são só palavras soltas, é palavra viva. Ela age, ela tem poder em si. A palavra de Deus Jesus é a palavra. Você já pensou nisso? A palavra de Deus é viva e ela é penetrante, ela age. Então quando você ora a palavra, você não está só falando ou lendo algo aleatório, você está liberando a fé em algo que funciona, porque a palavra de Deus é viva e ela é poderosa para transformar, para mudar, para agir, para penetrar, entende? Então quando nós oramos, balizando a nossa oração na palavra de Deus, olha, se você não assistiu, assista a série O Poder das Palavras. Você vai ver que suas palavras têm poder. Mas quando nós associamos as nossas palavras à palavra de Deus, eu costumo brincar que se transforma numa bomba atômica no mundo espiritual. Porque a palavra de Deus é poderosa. Se juntar ao poder das suas palavras que Deus já colocou na sua boca, você se torna um poderoso guerreiro no mundo do espírito. Então, a palavra de Deus, ela é poderosa e nós podemos balizar a nossa oração na palavra de Deus. Mas agora eu vou te ensinar na prática como é que você vai fazer isso. A Bíblia fala de todos os assuntos. E aí você vai fazer assim. Você vai separar os temas que você quer colocar, né, ou as suas demandas, separe por temas. E aí você vai buscar na palavra de Deus o que Deus diz sobre aquela situação. Qual é a vontade de Deus para esta área? E em cima do que a palavra de Deus diz, você vai colocar a sua oração, você vai se apropriar da palavra de Deus, trazendo para a sua realidade, trazendo para o seu cenário, trazendo essa palavra viva, esse poder para a sua vida, para a sua demanda. Eu quero fazer alguns exemplos aqui para te ensinar na prática como você pode fazer. Tem pessoas que estão vivendo momentos de ansiedade, estão preocupados, ansiosos, perturbados, né? Tem gente perdendo sono aí por ansiedade. Mas o que o Senhor diz sobre a ansiedade? Olha, eu vou separar um versículo, você vai achar mais versículos na palavra, mas você pode orar balizado em Filipenses 4, de 6 a 7. A palavra diz, não andeis ansiosos por coisa alguma. Então, quando você for orar, você vai ministrar o seu coração, a sua mente, e você vai declarar ao Senhor na sua oração, Senhor, a tua palavra me diz que eu não devo andar ansiosa ou ansioso por nada, nem por dinheiro, nem por problema, nem por preocupação com A, B, com filho, com marido, não devo andar ansioso. Então agora eu lanço a minha ansiedade diante do Senhor, porque é o Senhor que tem cuidado de mim. Não é isso que Filipenses 4 fala? Não andeis ansiosos por coisa alguma, antes façam orações. A palavra diz, lança a sua ansiedade sobre o Senhor, porque Ele tem cuidado de vós. Então você vai orar.
trazendo para você a palavra, se apropriando dessa palavra e balizando a sua oração nessa palavra. Então você vai ministrar o seu próprio coração. Eu entrego, Senhor, toda a ansiedade ao Senhor, porque é isso que a tua palavra me diz. Eu lanço sobre o Senhor a minha ansiedade, porque o Senhor é que cuida de mim, e eu não andarei ansiosa por coisa alguma. Olha, você pode estar vivendo um momento de medo. O que a palavra diz sobre o medo? 2 Timóteo 1,7 diz assim: porque Deus não nos deu espírito de medo. Você vai tomar posse dessa palavra. Eu não vou andar balizado ou debaixo da opressão do medo, porque a palavra de Deus diz que o Senhor não me deu espírito de medo. Então, Senhor, eu lanço fora agora todo medo, porque o Senhor não me deu espírito de medo. Esse medo não é do Senhor. E eu rejeito esse medo agora, declaro sobre a minha vida, declaro sobre a minha mente, a minha fé no Senhor, a minha confiança no poder do Senhor. E eu sou forte, eu sou corajoso, eu não ando debaixo da opressão do medo. E você pode trazer outros versos, você pode trazer para a sua realidade outros versos bíblicos que vão te ajudar a ser corajoso. O versículo em Josué que diz: seja forte, corajoso, não temas e nem se atemorize. Então você pode trazer para você: eu declaro sobre a minha vida que eu sou forte, corajoso, eu não ando debaixo do medo, eu não temo, eu não me atemorizo, eu já venci essa situação. Percebe que quando você traz a palavra para você, ela não só ministra sobre você, mas ela também serve como base para a sua oração. Por isso eu disse que a palavra ela transforma não só a nossa forma de orar, mas a nossa forma de vermos, né? A nossa forma de vida. Nós trocamos o problema pelo que a palavra diz. Nós trocamos o medo pelo que a palavra diz. A escassez, a doença, e nós podemos fazer isso sobre todas as áreas da nossa vida. Vamos dar mais um exemplo aqui. Se você está vivendo alguém da sua casa, né? Aqui eu dei exemplos na primeira pessoa, mas você pode usar a palavra para ser base das suas orações por outras pessoas também. Se você vai orar por um enfermo, o que a palavra diz? Isaías 53, 4 e 5, verdadeiramente Ele levou sobre si as nossas dores e enfermidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. E aí você pode se apropriar dessa palavra, porque se a palavra de Deus diz, é verdade. Então tem que ser verdade para mim e para a sua vida. Como? Quando nós trazemos para a nossa realidade, quando nós nos apossamos da realidade da palavra de Deus. E aí você vai orar por alguém doente, você vai citar a palavra de Deus diz que o Senhor Jesus já levou as nossas dores e enfermidades, portanto, fulano já está livre. Eu declaro em nome de Jesus que a palavra de Deus é verdade. Amém? Que nós possamos trazer a palavra para a nossa realidade. Isso você pode fazer em todas as áreas da sua vida. Sobre as suas finanças, vou citar um verso tão conhecido que poucas pessoas usam para balizar suas orações na área das finanças. A palavra de Deus do Salmo 23 diz assim: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Então, eu posso descansar o meu coração, porque eu tenho um pastor que cuida de mim, eu tenho um Deus que cuida de mim e não vai me deixar ter falta. E outros textos, tantos, né? A palavra do Senhor nos fala que Jesus, sendo rico, se fez pobre para que nós pudéssemos acessar as suas riquezas. O Salmo diz também que o Senhor ama a prosperidade dos seus servos. Então, nós podemos nos apossar da palavra de Deus e usar a palavra de Deus como arma. Efésios diz que um dos instrumentos da armadura de Deus é a palavra
de Deus, a palavra do Espírito, né? Então, é a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então, quando nós usamos a palavra de Deus nas nossas orações, é como se você se transformasse, não. Você é e se torna um grande guerreiro da luz, um grande guerreiro de Deus, empunhando a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então, quando você verbaliza a palavra de Deus nas suas orações, quando você verbaliza a palavra de Deus sobre as áreas da sua vida, você está guerreando com a espada do Espírito, você está proclamando a palavra. E não tem nada mais poderoso que a palavra de Deus. A palavra de Deus é viva, é eficaz, ela é poderosa. Se nós estivermos em Jesus e as palavras dele estiverem em nós, nós vamos pedir tudo, porque nós estamos alinhados com a palavra da verdade. Então, comece a aplicar, comece a praticar, orar a palavra, saber, sabe? Comece a separar tempo para buscar do Senhor. Hoje nós temos tantas ferramentas, né? Teve um tempo que nós precisávamos de enciclopédias para buscar as referências bíblicas. As Bíblias no passado vinham com o final delas ali, cheios de referências por temas. Hoje é tão fácil, hoje você dá um Google e pede aí, né, ou qualquer inteligência artificial para separar os versículos bíblicos que falam sobre qualquer tema, e você vai ter ali fácil todos os textos bíblicos sobre aquela área para você usar. Mas não adianta ter essas ferramentas se a palavra não estiver na sua boca, se a palavra não estiver no seu coração. Tem tantas pessoas que deixam, né, a Bíblia aberta em casa, a página já está até amarelada no Salmo 91, mas muitas dessas pessoas sequer leem o Salmo 91, fica lá. Mas a palavra de Deus, ela é poderosa quando nós a utilizamos, quando nós verbalizamos. Nós é quem temos que empunhar a espada e usar a espada. Uma espada pendurada, ela não tem poder sobre o inimigo, né? Ela tem que estar na mão daquele que vai precisar usar. Ela precisa estar sendo utilizada. Então, a partir de hoje, que você possa não mais falar nas suas orações sobre o problema, num tom de desespero, num tom de declarar, sabe, somente o fracasso, mas comece a declarar as respostas, comece a declarar as soluções balizados na palavra de Deus, porque quando você alinha a sua oração à palavra de Deus, tudo começa a alinhar, a sua mente se alinha, você já vai ver diferente, você já vai ter convicção que a palavra está agindo, porque a palavra de Deus é viva. Se você verbalizou a palavra de Deus sobre tal assunto, lembra? Ela não pode voltar antes de cumprir aquilo que ela foi proclamada. Então, olha, mesmo depois que você já está descansando, a palavra de Deus está agindo sobre aquela situação e você pode dormir em paz, porque ela começou já a gerar vida, a gerar transformação. Amém? Olha, se isso falou com você, comenta aqui embaixo. O que você aprende sobre isso? O que despertou aí em você? Você já aplicava esse princípio? Se não, fala aqui agora o que despertou, o que você decide hoje a fazer com base na oração da palavra. E se você lembrou de alguém, envia esse vídeo para que mais pessoas possam aprender, orar a palavra e vencer por meio desse instrumento tão poderoso que é a palavra de Deus, que é o presente que o Senhor nos deu. Compartilha com alguém e não se esqueça, curta aí, comenta, envia para um amigo e se inscreva no nosso canal. Deus abençoe a sua vida, a sua casa, sua família e até o próximo vídeo. Shalom!